Olá, eu sou Sara Kirchhoff e você acompanha a partir de agora o Mercado do Campo desta sexta-feira, hoje em edição especial, com uma entrevista de um senador que atua lá na Itália, mas que nasceu e que vive aqui no Brasil. É isso mesmo. Já já você vai acompanhar essa entrevista feita pelo jornalista Walter Puga Júnior, porque agora quem vem por aí é a Juliana Rezende da Somar Meteorologia, trazendo as primeiras informações do tempo para o programa de hoje, começando com o centro-sul do país. Olá, boa tarde a todos. A diminuição da disponibilidade hídrica do solo no Rio Grande do Sul vem preocupando, especialmente os produtores de arroz. Agora, os índices de umidade do solo já ficam em torno de 50% nas áreas em verde, enquanto que no extremo sul gaúcho já diminui em torno de 30%. Nos próximos 5 dias ainda não tem previsão de chuva muito forte retornando para o sul do Brasil, porque as instabilidades no alto da atmosfera conseguem manter as chuvas fortes entre Mato Grosso do Sul, São Paulo até o Paraná. Isso ocorre ainda por conta do avanço também de uma frente fria afastada na costa do Sudeste, que consegue carregar essas instabilidades mais fortes para o centro do país. No decorrer da segunda semana, condições de chuvas abrangentes em grande parte do centro-sul. Dessa vez, a chuva mais forte migra entre Minas Gerais e Espírito Santo até o estado de Goiás, que ainda pode ter riscos até para temporais. No decorrer do terceiro período, essa chuva forte ainda segue concentrada nas áreas centrais do Brasil, então tanto o centro-oeste como também a região sudeste que ainda recebem pancadas mais expressivas. No sul do Brasil, chuva fraca, as instabilidades ainda não ganham intensidade, as pancadas seguem muito isoladas e ainda ocorrem intercaladas com dias de tempo mais seco. Então a tendência ainda é de chuva fraca nas áreas mais secas do Rio Grande do Sul, o que ainda segue trazendo um pouco de preocupação para os produtores de arroz. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Poucos sabem, mas há um brasileiro atuando no Senado italiano. Graças aos votos dos ítalo-brasileiros, ele foi eleito nas últimas eleições para atuar lá na República da Itália. Nascido no Brasil com cidadania italiana, Fausto Longo tem larga experiência na indústria e ajuda a desenvolver a economia do país, fomentando a comercialização entre a Itália e o Brasil. Quem conversou com ele aqui neste estúdio foi o jornalista Walter Puga Júnior e nós vamos agora acompanhar essa entrevista e saber o que ele está fazendo para ajudar aqui na economia do país. Acompanhe. Obrigado por ter vindo, senador, participar do nosso programa. Vamos começar explicando que o senhor é um brasileiro, foi criado aqui, nascido e criado aqui, foi criado em Amparo, no interior de São Paulo, lembrava isso agora, fez sua vida em Piracicaba, onde eu tive a possibilidade de conhecê-lo, já arquiteto. E hoje o senhor é senador da República Italiana. A Itália tem um senador que é eleito no Brasil? Sim. Bom, primeiro agradecer aqui a recepção do sempre amigo Puga. E é isso que a Itália sempre foi um país de fortes imigrações. E o Brasil foi um dos países que recebeu uma forte imigração. E a Itália tem desde 2002 aprovou uma lei chamada Lei Tremaglia. Em 2006 teve a primeira eleição que permitiu a eleição de 6 senadores no exterior e 12 deputados, distribuídos nos países com maior densidade de cidadãos italianos. A América do Sul tem hoje 1.790.000 eleitores italianos, ou seja, aqueles italianos que ou nascidos na Itália ou que são descendentes e que obtiveram o reconhecimento da sua cidadania, que exercem o direito de representar e ser representado, e também o direito ao voto. E nas eleições de 2013, nós fomos convidados por um trabalho anterior já realizado a disputar a vaga ao Senado, dentro da aliança Itália Bene Comune, com vários outros parceiros. Foram 40 candidatos a senador, 80 candidatos a deputados, e pela primeira vez na história, o Brasil conseguiu vencer os argentinos, né? Mas, na verdade, a eleição é nos 10 países da América do Sul. O senhor teve votos em todos esses países? Isso. Obrigatoriamente, você tem que ter o voto dos países da América do Sul. Então, em 2013, nós fomos o segundo colocado. O primeiro colocado foi o argentino médico, ex-ministro da Saúde da província de Buenos Aires, o Cláudio Zin, e que obteve a primeira colocação com cerca de 40.000 votos, e nós fomos eleitos com aproximadamente 30.000 votos. Isso é quer dizer, a primeira vez que um ítalo brasileiro se elege, e também nessa mesma ocasião foram eleitos
4 deputados. O Fábio Porta, que é ítalo, é nascido na Itália, mas tinha a vida dele, o endereço, quer dizer, o endereço eleitoral, o domicílio eleitoral aqui em São Paulo. A Renato Bueno, que tem domicílio eleitoral em Curitiba. O Borghese, homônimo do nosso amigo Borghese, que é de Córdoba, na Argentina, e o Ricardo Merlo, que é da província de Buenos Aires. Que foi eleito pela Argentina. Que foi eleito pela Argentina. Então, esse é o time, vamos dizer assim, ítalo-sul-americano, que representa os interesses da comunidade da América Meridional no contexto do parlamento italiano, seja no ramo da Câmara ou seja no ramo do Senado. Com ação efetiva no parlamento. Sim, olha, na Itália... É o único país que concede isso, não? A Itália, do ponto de vista de uma, vamos dizer assim, de um cargo normal que é idêntico a qualquer outro senador, é o único país. Tem outros países que existe uma certa representação, mas é a representação da comunidade junto ao governo, e não eleito para representar no parlamento. Como a gente sabe, a Itália é um regime parlamentarista. E no regime parlamentarista, a centralidade do poder reside no parlamento. Então, ao conceder esse direito aos italianos descendentes e descendentes que obtiveram o reconhecimento da sua cidadania fora da Itália, a Itália dá uma demonstração do seu interesse, da sua preocupação com aqueles italianos que um dia deixaram a Itália por diversos motivos, nem sempre como aventureiros, mas por necessidade, fugindo da miséria, fugindo de situações complexas como a guerra, por exemplo, e vieram ajudar, né, a construir a riqueza desses países que compõem hoje a América Meridional. Eu, como ítalo caipira, né, um senador ítalo caipira, porque nascido em Amparo, criado em Piracicaba, aperfeiçoado em São Paulo, agora estão em Roma representando essa comunidade, um privilégio e também uma carga de responsabilidade bastante grande, porque afinal nós temos uma agenda bastante complexa para construir no estreitamento das relações entre a América do Sul e a Itália. E é isso que nós vamos falar agora. Eu vou fazer uma paradinha agora, nós vamos para os comerciais, daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre o que o senador Fausto Longo trabalha neste período, nos últimos anos, para o agronegócio brasileiro. Nós voltamos já já. Mercado do Campo faz então um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com o restante dessa entrevista com este senador que atua lá na Itália, mas que, como vocês acabaram de ver, nasceu e mora aqui no Brasil. Não saia daí que o Mercado do Campo já volta. Estamos de volta falando da Bolsa de Valores de São Paulo, hoje em edição especial, e você aí de casa vai continuar acompanhando a entrevista do jornalista Walter Pulga Júnior com o senador que atua lá na Itália, Fausto Longo, mas que é brasileiro. Continue acompanhando. E nós voltamos aqui aos estúdios da B3, Brasil Bolsa Balcão, para continuar uma conversa muito importante com o senador Fausto Longo, senador na República Italiana. É um brasileiro que representa os italianos aqui do Brasil, lá no parlamento. Bom, senador, nos últimos anos, o senhor informava, pouco antes dessa entrevista, que trabalha muito para o agronegócio brasileiro. Qual é o projeto que o senhor desenvolve junto ao mercado italiano que favoreceria o Brasil? Olha, a primeira coisa são 3 os temas que, logo que eu cheguei que eu assumi a função de senador, que a gente acabou tendo contato e entendendo que a Itália poderia ter pontos em comum com o objetivo brasileiro de se viabilizar no mercado internacional em relação ao agronegócio. A Itália é um país bastante preocupado com a questão agroalimentar e tem na indústria agroalimentar um dos seus principais pilares, né? Mas principalmente na área da indústria ligado ao setor do agronegócio. Por exemplo, a parte de máquinas, equipamentos, implementos agrícolas, a parte de equipamentos de processamento de alimento e embalagem de alimento. E a Itália também tem uma coisa que ainda o Brasil está construindo, que é a questão da credibilidade em relação às suas marcas. O Brasil tem produtos que são altamente considerados no mercado internacional, como a carne, como o café, como a soja, mas não tem marcas que estão nas prateleiras dos supermercados. Marcas de prestígio. Que na verdade, essas marcas de prestígio que viabilizam
o faturamento real quando o produto está embalado e no varejo. Então, a Itália tem uma especialidade nisso. Ela é reconhecida no mundo todo pelo rigor com que ela embala, processa, embala e distribui alimentos. Eu achei que tirar proveito dessa condição da Itália para fazer com que os italianos que residem aqui também tivessem a oportunidade de criar empresas, joint ventures, para aproveitar esse ambiente de tecnologia que existe na Itália para poder fazer, vamos dizer assim, um movimento, um círculo virtuoso de geração de riqueza, emprego, renda, tanto para a Itália como para os ítalos descendentes que vivem na América do Sul. Esse projeto no Mato Grosso, o senhor citou agora há pouco, há um projeto de tentar fazer com que o Centro-Oeste tenha indústrias de máquinas e equipamentos atuando no Brasil. Qual é a ideia? Olha, veja bem, então nós todos sabemos que a região Centro-Oeste, com ênfase no Mato Grosso, ali nessa região é que recai a expectativa, a esperança da humanidade em relação à produção de alimento, água e energia, energia limpa. E, logicamente, que se você colocar numa ordem de importância para a humanidade, a questão de alimentos é uma questão crucial. Então, nós estivemos com o governador, estivemos na Assembleia Legislativa lá do Mato Grosso. Do Mato Grosso, uma visita bastante importante do ponto de vista técnico, tecnológico e também no sentido político e institucional. Logicamente que quem decide os acordos internacionais são os governos, através de seus respectivos ministérios de relações exteriores. Mas o meu papel enquanto senador enquanto político principalmente, e preocupado com as questões da humanidade, é identificar oportunidades e entender quais são os gargalos que impedem uma perfeita relação no sentido de gerar progresso para as duas comunidades. Então, retornando, quer dizer, entendendo quais são os problemas e quais são as oportunidades, principalmente oportunidades. Problemas você vence com esforço, oportunidades você tem que ter a percepção do momento para tirar proveito real delas. E entender quais são os gargalos legais que possam ser eliminados, ou quais são os instrumentos legais que precisam ser desenvolvidos para asfaltar um caminho positivo na construção dessa relação, dessa boa relação entre o setor tecnológico italiano, nessa parte de produção de tecnologia, máquina, equipamento, processamento, aproveitamento das marcas, a questão, por exemplo, de logística, que a Itália é extremamente avançada no desenvolvimento da parte da ferrovia, na parte de transbordo, na parte de estaleiros. Os principais estaleiros do mundo estão localizados na Itália. Então, seria importante aproveitar aquela competência que está lá e aproveitar a capacidade produtiva que o Brasil, e principalmente o Centro-Oeste e o Mato Grosso, tem, não mais para vender matéria-prima bruta, e sim para atrair as empresas italianas para cá, para que as indústrias de máquinas se instalem aqui, gerando emprego no setor industrial, para que essas indústrias, produzindo essas máquinas, possam processar alimentos de uma forma a você não mandar a matéria-prima bruta para fora e depois comprar produto acabado, mas que esses produtos sejam processados, embalados e distribuídos a partir do próprio Brasil, dos países da América do Sul. Então, a intenção a primeira intenção é, compreendendo que o crescimento do setor de alimentos tem que ter um avanço de cerca de 40% nos próximos 20 a 50 anos, e sabendo que a única forma de fazer isso não é invadindo a Amazônia, acabando com a floresta, e sim maximizando tecnologias de forma a produzir mais em áreas menores. Por exemplo, substituição de áreas gigantescas, por exemplo, destinadas a rebanho, para áreas de confinamento. E substituir essa parte de pecuária por plantio de matérias-primas que sejam... Com boa tecnologia. Com alta tecnologia de produtividade. Então, essa foi a intenção da nossa visita ao governador do Mato Grosso, do Pedro Taques, que tem uma atuação muito forte voltada para essa questão de que qual é o papel do Mato Grosso no contexto de garantir alimentos para o futuro da humanidade. Achei uma atitude extremamente generosa do governador incorporar no seu governo
uma meta dessa natureza, que Agora, ultrapassa as fronteiras do Estado. lógico, além do Brasil, ultrapassa a fronteira dos estados. Agora, o senhor tem um projeto envolvendo também produção na área de viticultura. O que o senhor prepara com o governo de São Paulo? Olha, então é o seguinte, também nesse primeiro contato, vamos dizer, com a Itália, do ponto de vista de entendimento do funcionamento da economia italiana, da tecnologia italiana, a gente tem que levar em conta que a Itália já se chamou Enótria, quer dizer, a terra do vinho. E, logicamente, é o país com maior produtividade de vinho no mundo e também um dos países de maior consumo. Você tem uma ideia, o Brasil consome 2 litros por habitante ano e a Itália 48. A Argentina, aqui do lado, 36 litros por habitante ano. Nós sabemos que o vinho é um complemento importante na alimentação. Se você toma 1 ou 2 taças juntamente com a refeição, ele é considerado alimento e não bebida alcoólica, na maior parte dos países do mundo. Então, a tecnologia, o avanço tecnológico da Itália nesse setor de produção vitivinícola, inclusive na parte de equipamentos, me deixou assim um pouco em dúvida por que o estado de São Paulo não estava produzindo vinho, já que o Rio Grande do Sul produzia, São Joaquim, em Santa Catarina, produzia, algumas cidades esparsas teriam produção, sabendo que o estado de São Paulo é o segundo maior produtor de uva de mesa do país, 209 mil toneladas ano só na região de Jales, e que o Nordeste brasileiro, região de Petrolina e Juazeiro, também produz já tem 2,5 vezes safra, duas safras e meia por ano, quer dizer, o que demonstra a vocação do Brasil também para a produção de uva. E a uva, não só para a produção de vinho. Da uva você tem mais ou menos 30 bebidas alcoólicas que saem da uva, né? Conhaque, pisco, grappa, quer dizer, além do suco de uva. De cada 10 sucos tomados no mundo, 6 são de uva. Além do que sai da uva, pigmento, corante, essência para sorvete, chiclete, bolo, Danone. Sai também óleo essencial para a indústria cosmética. Quer dizer, a base da indústria cosmética francesa é óleo essencial da semente de uva. E, quer dizer, existe a uva, na verdadeira, é uma verdadeira vaca. Tudo você aproveita da uva, tudo. Até o engace e o bagaço e a casca seca, eles fazem liofilizados, contraplacados termoacústicos para estúdio, por exemplo, para escritórios. Quer dizer, então, olhando essa tecnologia, eu falei, puxa vida, por que acontece que o estado de São Paulo, um dos maiores, vamos dizer, concentradores de tecnologia na área agroindustrial do Brasil, do planeta, porque você pega a Embrapa, você pega os institutos ligados à Secretaria... A Exalc em Piracicaba, os institutos ligados ao ITAL, a APTA, enfim, né, a Agência Paulista de Tecnologias do Agronegócio. Quer dizer, você tem um saber concentrado aqui que eu não me conformava de não existir uma produção vinícola mais intensa. Aí nasceu esse projeto. Aí nasceu o projeto da gente criar, tentar trazer a tecnologia da Itália através de convênios com instituições de São Paulo para promover uma maior consciência e ver se a gente consegue transformar a vitivinicultura num novo vetor econômico para o estado de São Paulo. Principalmente um vetor econômico que estimula o cooperativismo, porque você não produz uva se não for de forma cooperada, estimular a fixação do homem no campo, com dignidade, tá certo? E nós sabemos que atrás da enogastronomia tem uma coisa chamada turismo enogastronômico, que atrai pessoas para a geração de riqueza para as pequenas cidades. E nós temos consciência também que boa parte do território paulista, onde se plantava cana, hoje tem que ser destinado a outras culturas. A cultura da uva pode ser uma alternativa interessante. Veja que a Embrapa fez um estudo, um mapeamento edafo-pedoclimático do estado de São Paulo, que aponta que 98% do território paulista é propício ao plantio de uva. Que é uma coisa que os paulistanos não sabem, os paulistas não sabem, no interior de São Paulo não sabem, que isso pode ser uma alternativa real. Veja, Puga, que nós temos mais ou menos 5 produtores que são premiados na América do Sul ou no mundo.
numa degustação e de prova da Decanter inglesa, 250 garrafas de vinho Shiraz foram colocadas à prova às cegas. Às cegas significa a garrafa, você não sabe Sem quem é o produtor. E 250 maiores produtores. E o vinho mais importante, o que ganhou o primeiro lugar como o melhor Shiraz do mundo, é produzido em Espírito Santo do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, pela Guaspari. Entendeu? Então, você vê que a Serra da Mantiqueira, por exemplo, ela tem uma vocação natural para vinho, café, uva, quer dizer, e nós devemos aproveitar essa, vamos dizer, essa força da Itália, essa tecnologia, e aí nós trouxemos o pessoal da diretoria da Vinità, que é um consórcio de 5 regiões produtoras de vinho, e que vão fazer um acordo. O governo Geraldo Alckmin já assinou um protocolo, inclusive uma proposta de protocolo, logicamente que essa proposta deverá passar pelo Ministério das Relações Exteriores. É necessário todo um processo. Processo porque envolve 2 países, tá certo? Mas a demonstração, graças inclusive ao empenho que eu tenho que deixar bastante forte aqui, o empenho do vice-governador Márcio França, apoiando a questão da vitivinicultura, e também do deputado federal e hoje secretário da Agricultura do Estado, Arnaldo Jardim. A gente tem tido um apoio muito forte e também da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na pessoa do deputado Roberto Moraes, que é hoje o presidente da Frente Parlamentar da Uva e Vinho. São 23 deputados apoiando o desenvolvimento da vitivinicultura. E também nós temos, que pouca gente sabe, 75 cidades no Estado de São Paulo que já produzem ou vinho ou uva para mesa, para suco. E então nós achamos interessante, por uma iniciativa do Luiz Fernando Machado, que é o atual prefeito de Jundiaí, jovem, mas aqui já perto foi de São Paulo, e é um dos grandes produtores de vinho, para que a gente criasse essa rede paulista de cidades vitícolas, ou seja, onde se produz uva, mas que também pode vir a produzir vinho. Então esse é o conjunto, vamos dizer assim, de ações institucionais que a gente pretende linkar com o consórcio Vinho Nobile de Montepulciano, que já se predispôs, inclusive, a fornecer 30 bolsas de estudos para aperfeiçoamento de estudantes brasileiros na área de vitivinicultura, e com esse consórcio chamado Vinità, que são 5 regiões produtivas. Eu acredito que da troca essa troca de informações, de conhecimento, de saber, vai dar ao Estado de São Paulo um passo a mais na direção de transformar essa vitivinicultura em algo que gere riqueza e renda para o trabalhador rural, para o pequeno proprietário rural. Bom, você acaba de ouvir o senador da República Italiana, Fausto Longo, lembrando, fala bem português assim, porque foi criado aqui. Vamos lembrar, Fausto nasceu em Amparo, foi criado em Piracicaba, foi na juventude que nos conhecemos, ele recém-formado em arquitetura, já secretário de turismo da Prefeitura de Piracicaba, um período conturbado, época da ditadura, mas teve uma experiência profissional muito longa, passou pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, passou também pelo governo estadual, governo federal e agora representa os italianos brasileiros no Senado da Itália. Bom, agradeço a sua presença aqui e esse trabalho ao agronegócio. As portas do SBA, do Sistema Brasileiro do Agronegócio, estão abertas para o Senado italiano, para suas propostas, de quem representa a nossa comunidade lá na Itália. Mais uma mensagem para quem nos acompanha agora? Olha, eu só gostaria às vezes as pessoas falam, mas um senador italiano, qual é o papel, quer dizer, além do papel da gente identificar quais são os anseios, as necessidades da comunidade italiana que vive fora da Itália, tais como a questão da cidadania, a questão da eficiência da rede consular no atendimento às demandas do cidadão, a questão de pensões, a questão de reconhecimento, por exemplo, da carteira de habilitação de um país para o outro, a questão de validação dos diplomas para que as pessoas possam exercer as suas respectivas profissões. Quer dizer, tem um conjunto de coisas importantes e questões que afetam, por exemplo, o agronegócio e que também, às vezes, precisam ser resolvidas. Eu já citei para você em outra ocasião a questão, por exemplo, do café, né? Eu vou só dar uma rápida passada, que é uma coisa que, às vezes, a pessoa... Mas você é um senador italiano ou está defendendo o Brasil? Não, eu defendo assim uma relação justa entre os países.
Não é justo, por exemplo, que o país seja o produtor do melhor café do mundo, do café gourmet, melhor do mundo, tá certo? E que cada saca desse café seja vendida a 150 euros, na verdade é vendida, vamos ver, pelas cooperativas, na verdade o que fica na mão do produtor é 37 euros, quer dizer, ele que assume a responsabilidade pela mão de obra, pelo trator, colheita, pelas intempéries, pela colheita, pelo risco. E depois essa saca de 60 quilos de café vendida a 150 euros se transforma, graças à capacidade tecnológica da Itália em processamento e marca, se transforma em 3.000 cápsulas que são vendidas no Café de la Pace, no Sant'Eustachio, a 3 euros cada café, tá certo? Em qualquer Starbucks da vida, que você vê. Rende mais. Rende 18.000 euros, quer dizer, uma saca de café onde o produtor recebeu 37 euros, ela fatura 18.000 euros. Lógico que tem tecnologia, mercado, embalagem, gente envolvida, mas eu acho que é uma relação um pouco injusta, 18.000 para 37. Então a gente procura atrair também a tecnologia de processamento de café mais adequada para trazer máquinas e equipamentos que sejam fabricados aqui no Brasil. É inacreditável que um país como o Brasil, que consegue fazer jatos, que competem com a Bombardier canadense, não consiga fazer uma engenharia reversa ou criar a sua própria marca, Brazilian Coffee, para vender pelo menos nos países que compõem o Mercosul. Então, eu acho que a nossa missão, além daquela efetivamente de representar o interesse da comunidade italiana, entender as suas reais necessidades e transformar isso em leis que vençam obstáculos e que possam construir uma vida melhor para o italiano que vive fora da Itália, eu acho que nós temos também a obrigação de ficar observando aquelas oportunidades que podem gerar riqueza e renda, tanto para a Itália como para os 10 países que compõem a América do Sul. E quando esse olhar pode produzir algum tipo de ganho para a humanidade, como é o caso da questão do agronegócio voltado para a geração de alimentos, eu acho que a nossa função ganha em trabalho e responsabilidade. Bom, agradeço mais uma vez a presença aqui do senador Fausto Guilherme Longo, senador brasileiro na República Italiana, ou seja, um senador italiano, brasileiro, que atua lá e tem muito interesse em auxiliar, em desenvolver projetos para o agronegócio brasileiro. Agradeço mais uma vez a presença do senador aqui, vamos encerrando esta entrevista. Até mais. E por aqui o Mercado do Campo faz mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Quem vem por aí mais uma vez é a Juliana Rezende com informações do tempo, agora destacando o clima nos próximos dias no centro-norte do país. O setor da pecuária vem ficando cada vez mais otimista em relação ao crescimento dos pastos na metade norte do Brasil. Por conta das últimas chuvas que tiveram forte intensidade, conseguiram aumentar a umidade do solo, especialmente aqui nessas áreas em rosa, onde os índices passam de 90% e no estado do Amazonas ainda alcança até índices de encharcamento do solo. Nos próximos 5 dias tem previsão de chuva abrangente na região nortista. Por conta de instabilidades tropicais, devido ao calor e à umidade do ar mais elevada na região norte, que acabam espalhando essas instabilidades mais fortes, alcançando até o estado do Maranhão. Agora, na região nordeste, condição um pouco diferente, pancadas muito irregulares, isoladas, e até o tempo mais seco ainda predomina em algumas áreas aqui do centro da Bahia. Agora, no decorrer da segunda semana, essa chuva agora da região norte acaba se concentrando cada vez mais na faixa oeste da região nortista. Previsão de pancadas expressivas ainda na maior parte das áreas mais escuras, acumulados em torno de 30 milímetros. No Nordeste, pancadas seguem fracas e ainda seguem concentradas aqui no Oeste, até as áreas centrais do Nordeste. Nessas áreas mais claras do mapa, tempo firme e sem chuva. No decorrer da terceira semana, o começo do mês de janeiro deve ser marcado ainda por tempo mais seco aqui nas áreas mais claras do Nordeste,
Pancadas fracas na região nordeste ganham até um pouco mais de intensidade do oeste até o sul da Bahia, mas ainda o volume é baixo, não passa de 15 milímetros. Na região norte, chuva abrangente e ainda com volume significativo, em torno de 30 milímetros, até pelo menos o dia 6 de janeiro. Então, ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva abrangente em grande parte da região norte e também do nordeste. A diferença é que na região norte a chuva ganha mais intensidade e segue mantendo a umidade do solo mais elevada, enquanto que na região nordeste as chuvas ainda seguem um pouco mais fracas, mas mesmo assim, mesmo com essas pancadas menos expressivas, essa chuva ainda consegue manter a umidade do solo um pouco mais elevada. Então, na maior parte do centro-norte do Brasil, os pastos mantêm bom ritmo de crescimento. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! E com isso eu me despeço por aqui, desejando para você de casa um excelente fim de semana e um excelente Natal, que ele seja repleto de alegrias junto à sua família e aos seus amigos. Eu vou ficando por aqui, mas você pode seguir acompanhando a programação e acompanhando as outras edições do programa Mercado do Campo no site sba1.com e também no nosso canal do SBA no YouTube. Até a próxima segunda-feira.